Caso enviado por Elizabeth Godoy Lefone. Rua Rio Grande do Sul, 693. Itaquaquecetuba, São Paulo. 32. Remédio espiritual. Rosaura, espanhola de nascença, veio da Espanha com os pais, para trabalhar na lavoura. Tomás também. Ambos moravam na Argentina e, após se casarem, vieram para o Brasil. Aqui tiveram 14 filhos. Quando Teodora, uma das filhas, tinha 12 anos de idade, eles já moravam em São Paulo. Tomás, nessa época, já havia desencarnado, vítima de problemas cardíacos. Logo após o seu desencarne, Eustáquio, irmão de Teodora, colocou uma bacia de água no sol a fim de aquecê-la para que ele tomasse banho. Assim o fez, mas devido à friagem que tomou, foi atacado por uma doença pulmonar, água na pleura. De acordo com os médicos, o caso era gravíssimo. Era necessário uma cirurgia para retirar a água dos pulmões, porém eles não garantiam sua vida. Rosaura, na época, desesperou-se. Já havia perdido o marido há pouco tempo, agora seu filho estava muito doente. Na véspera da cirurgia, ela, muito triste, começou a rezar solicitando ajuda a Nossa Senhora Aparecida. As filhas, Teodora e Faustina, brincavam no quintal, alheias a não tudo. Como naquele tempo não havia muros, apenas cercas separando as casas, elas viram uma senhora bem velhinha e acadinha aproximar-se da casa e a dizer: "Meninas, chamem Rosaura, eu sei o remédio que vai curar o irmão de vocês." Quando Rosaura chegou ao portão, ela pediu um copo d'água e lhe disse: "Dona Rosaura, a senhora tem na sua casa o remédio para curar seu filho. Vá até o fundo do quintal, onde tem um pé de figo da Índia, figo da palma. Pegue a palma de um deles, uma folha, abra ao meio sem separar as metades e faça uma papinha de fubá com água, colocando-a nas palmas abertas. Aqueça no fogão, embrulhe, depois coloque nas costelas de seu filho e deixe até esfriar e secar, assim ele vai sarar." Rosaura, muito emocionada e chorando bastante, agradeceu a senhora e foi buscar o copo com água. Ao retornar, a senhora havia desaparecido. Então ela pediu: "Vai, Fausta, você com a Dora, procurar essa velhinha, veja se a encontram." As duas saíram disparada, porém não a encontraram. Rosaura achou que ela havia sido enviado por Nossa Senhora Aparecida e foi correndo fazer o remédio para o filho. Conforme a velhinha disse, o fubá e a palma secaram quando tiveram contato com o corpo de Eustáquio, e ele começou a vomitar uma baba grossa, tosse e vomitava. Rosaura o ajudava. A febre, que era altíssima, cedeu. Ele pôde dormir bem naquela noite e, no dia seguinte, foi levado ao hospital para ser operado. Muito espantado, o médico examinou e constatou que ele não tinha mais nada, estava bem de saúde. Então, perguntou a Rosaura: "Como curou seu filho?" Rosaura contou o acontecido a ele e voltou muito feliz para casa. Atualmente, Eustáquio já tem certa idade e encontra-se muito bem. Quando a pessoa está passando por algum problema difícil, que não sabe como resolver, costuma rezar e pedir ajuda espiritual. Contudo, mesmo tendo fé e rezando com empenho, nem sempre é atendida. É que a ajuda espiritual tem características específicas que são determinantes para que consiga o que deseja. No caso do filho de Rosaura, não era a hora dele morrer e sua vida precisava ser preservada. Atualmente a medicina progrediu muito e as cirurgias são menos perigosas e mais eficientes, mas naquele tempo, trabalhando na lavoura, morando no interior, sem muitos recursos médicos, seria arriscado fazer uma cirurgia dos pulmões. Por esse motivo foi que a ajuda se manifestou, por intermédio de um espírito materializado como uma velhinha, surgido para ensinar como curar o menino e evitar que ele corresse algum risco. A pretexto do favor de um copo de água, ela ensinou o remédio e vendo que foi ouvida, desapareceu. Rosaura,
Então, usou do recurso da sabedoria da anciã e seu filho sarou. Ela tinha fé em Nossa Senhora Aparecida, mas se tivesse fé em outro santo, em Jesus ou em Deus, teria sido atendida do mesmo jeito. Os espíritos de luz não têm nenhum preconceito religioso. Quando é permitido a eles, trabalham aliviando o sofrimento humano com amor e dedicação. Caso enviado por Teodora Rosaura Montes de Godoy. Rua Amazonas, 734. Itaquaquecetuba, São Paulo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. 33. As muletas. Tia Cida acompanhou Denise durante toda sua infância e adolescência. Era uma pessoa muito querida. Cida teve paralisia infantil, porém não deixou que isso atrapalhasse seu lindo caminho aqui na Terra. Formou-se em filosofia, trabalhou, aprendeu a dirigir, casou-se e até adotou um menino. Denise sempre teve muito orgulho de sua tia, muitas vezes foi para ela um espelho de perseverança e coragem, pois não considerava nada impossível ou difícil. Ela era uma grande lição de vida. Foi madrinha do casamento de Denise e como presente ela mesma confeccionou o vestido de noiva. O casamento aconteceu em novembro, e, infelizmente, Cida contraiu meningite em janeiro e acabou falecendo. Denise sentiu muito a perda da tia, sofreu muito, sentia sua falta e pensava muito nela. Durante um sonho com ela, Denise foi levada por uma mulher desconhecida até uma sala com vários sofás. A moça informou que havia alguém que desejava muito vê-la. A pessoa estava sentada num sofá, de costas para Denise. Ela, então, deu a volta para poder ver quem aguardava, e ficou muito feliz ao deparar-se com a tia. Tia, é a senhora. Que saudade. Está tudo bem? Não estou não. Vê se me ajuda, respondeu brava. Denise pôde notar que ela vestia uma roupa toda preta e seus olhos estavam claros, muito estranhos. Ela acordou sobressaltada, sentindo-se pesada e contou para sua mãe. Ambas foram a um centro espírita pedir ajuda para a tia Cida. No mesmo dia, Denise recebeu uma mensagem, dizendo que ela ainda andava de muletas e que receberia ajuda. Assim, elas voltaram para casa um pouco mais aliviadas. Passado algum tempo, Denise, que sempre pedia por ela nas orações, questionava se estaria melhor. Novamente, sonhou com a tia. No sonho, Denise estava deitada e levantou-se para ver quem batia na porta. Ao pisar no carpete da sala, viu a porta abrir-se e, por ela, entrar uma muleta. Era sua tia, agora vestindo uma roupa bege. Um pouco brava, Cida disse. Olha, eu estou melhor, preciso ir, eles estão me esperando. Quando ela saiu, Denise foi atrás e a viu subindo em uma escada. Várias pessoas também subiam. Havia até uma mulher com uma criança de colo, que parecia estar doente. Denise sentiu-se mais feliz por saber que a sua tia estava bem. Muito tempo se passou até ela sonhar novamente com a tia. No sonho, Denise estava em um lugar com muita gente, todas desconhecidas. Era um campo, as pessoas estavam alegres e corriam, ela apenas as observava. De repente, viu sua tia correndo sem as muletas. Tia! A senhora está correndo. Como suas pernas estão bonitas, disse Denise. É querida, agora estou melhor, disse Cida, que sentindo uma leve tontura, preocupou a sobrinha. O que foi, tia? Não é nada. É que às vezes ainda sinto isso, quando me lembro de que não podia andar sozinha, sem as muletas. Denise ficou muito feliz ao saber que a tia havia se livrado da deficiência e agora podia andar e correr livremente. Freud classificou os sonhos como realização de um desejo. Quando a pessoa quer muito alguma coisa, acaba sonhando que a tem. Sempre quando dormimos, nosso espírito sai do corpo e pode ficar ao lado da cama ruminando.
certamente acordará muito cansado e insatisfeito. Também podem ser um recurso psicológico que a vida usa, para mostrar coisas que a pessoa não quer ver. Esses podem ser analisados por um profissional do comportamento. E aos encontros astrais. Quando o espírito encarnado viaja pelo astral, encontrando pessoas que amam. Denise tem esse tipo de sensibilidade e pode acompanhar passo a passo a recuperação da tia nessa outra dimensão. O tempo que demora para o espírito recuperar o equilíbrio físico e mental depois da morte depende muito de como ele vê a situação, do que ele acredita e de seu nível de evolução. A tia de Denise estava tão convicta de que nunca mais poderia andar sem as muletas, que mesmo depois de desencarnada, continuava precisando delas. Levou tempo para que entendesse que esse limite existia apenas em sua mente e que se acreditasse no próprio poder, certamente se livraria das incômodas muletas já no primeiro dia. Quantos limites você colocou em sua vida? Pense nisso. O que você acha que nunca vai conseguir ser ou fazer? Claro que para cada coisa que desejamos alcançar, há um caminho facilitando a obtenção do que queremos, mas sem a crença em nosso próprio potencial isso será impossível. Por esse motivo, é bom começarmos, desde agora, a estudar os fenômenos da vida e da morte, da sobrevivência do espírito, para que saibamos o melhor a ser feito quando chegar nossa vez de enfrentarmos essa realidade. Caso enviado por Denise Ramos Marangoni. Rua Euclides Pacheco, 1035, Bloco Paraná, apartamento 73. Tatuapé, São Paulo. 34. Aprendizado. Num sábado à tarde, o marido de Shirley chegou à sua casa com uma fisionomia muito estranha. Ela nunca o vira daquele jeito. Naquela época, eles passavam por uma situação muito difícil e algo disse para Shirley que ela deveria ir atrás dele. Assim ela fez, largou tudo o que estava fazendo e foi conversar com ele. Eles moravam no 6º andar de um edifício. Na sala, ele, com um copo de uísque na mão, bebeu de uma só vez. Muito esquisito, andava de um lado para o outro e, impaciente, começou a dizer para a esposa: "A vida não vale nada, a gente só luta e nada vale a pena. Eu quero morrer." Ele estava amargurado. A esposa tentava de todas as formas acalmá-lo. Dizia para ele: "Mesmo que morra, a vida vai continuar do mesmo jeito, e você pode até se arrepender e aí será tarde, não terá volta." Ele se mostrava irredutível, não queria conversar, e à medida que falava, ia subindo no parapeito da sacada. Ela tentava ganhar tempo conversando com ele, pois sabia exatamente o que pretendia com aquela atitude. Mesmo apreensiva, manteve-se calma, solicitando ajuda ao universo e a Deus. Em determinado momento, ele olhou para dentro da sala e, com um pé no parapeito da janela e outro na cadeira, desceu e entrou na sala novamente, perguntando: "Eu não estou morto. Meu corpo está aqui?" Sem acreditar que estava vivo, ele pedia para a esposa beliscá-lo. Shirley contou-lhe o que havia se passado durante aqueles minutos, ao que respondeu: "Não me lembro de nada, os únicos fatos que me lembro são: passei no meu serviço, falei com meus amigos, pois já havia premeditado que iria me matar, passei no lava rápido e dei R$ 50 de caixinha aos garotos, o que os deixou muito espantados. Vim para casa e só me lembro de ter chegado até aqui. Mais nada." Depois de um tempo conversando com Shirley, ele contou-lhe que minutos antes de tentar cometer o suicídio, olhou para dentro da sala e viu sua sogra, falecida há 10 anos, e seu pai, há 4 meses. Como viu os dois, pensou já estar morto. Ele não se lembrava de ter bebido uísque nem mesmo de tudo que haviam conversado. Os dois, então, rezaram e agradeceram a Deus e aos amigos espirituais tão queridos, por terem dado essa nova oportunidade a eles. A partir desse dia, ambos começaram a ter mais fé e a caminhar lado a lado com a espiritualidade, entendendo que tudo é aprendizado.
Muitas pessoas não sabem lidar com a frustração e quando seus projetos não dão certo, sentem-se derrotados, incapazes e entregam-se à depressão. Essa atitude, além de não resolver, só faz piorar o que já não ia bem. Shirley não contou quais problemas do marido levaram-no a pensar em suicídio. Talvez ele fosse uma pessoa dramática, visse os fatos de maneira trágica, e assim, em vez de procurar soluções, se colocasse em um beco sem saída. Tudo indica que espíritos amigos interferiram para quebrar esse círculo vicioso no qual ele estava. Uma pessoa que perdeu o controle sobre si alimenta pensamentos negativos. É como uma casa sem dono e pode ser invadida por qualquer um. Os espíritos de sua sogra e de seu pai, talvez até auxiliados por outros espíritos, envolveram-no, levaram-no para casa e o colocaram com o pé na janela, pronto para se atirar e, com isso, fizeram-no recobrar a consciência. Como ele ainda estava meio fora do corpo, pôde ver os espíritos do pai e da sogra, o que o fez imaginar que estivesse morto. O susto o fez acordar, valorizar a vida e a ter forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Caso enviado por Shirley Aparecida de França, Rua Aloísio de Azevedo, 233, apartamento 61A. Santana, São Paulo. 35. Drogas. Dorilde, atualmente casada e mãe de Micaele Cristine, teve o privilégio de ter nascido numa família espírita. Desde pequena ouvia falar de vida após a morte. O avô é presidente de uma casa espírita e a avó, por ser um espírito superior, não mais encarnará. Dorilde mora em Ilha de São Vicente, no arquipélago de Cabo Verde, que se situa na costa do continente africano. Apesar de viver em um lugar onde muitas pessoas são espíritas, trabalhar, ter uma família que adorava, Dorilde enveredou-se no caminho das drogas. Viciou-se. Por esse motivo, o clima em sua casa já não tinha mais harmonia. Ela contraiu muitas dívidas e os problemas com o marido aumentavam dia a dia. A filhinha, que era pequena, também sofria. Foi quando Dorilde começou a ler o livro Matuto, que tem um personagem de nome Jorge, viciado em jogo. Um espírito inferior o induzia a continuar no vício cada vez mais. A partir daí, ela colocou-se no lugar de Jorge e teve um estalo, um despertar, que a fez ver que estava agindo de modo errado e que seu protetor espiritual acabaria afastando-se dela. Com muita dor e preocupada, ela orou e pediu ajuda ao Senhor, que lhe desse força e coragem para conseguir largar o vício destruidor, pois ela e sua família estavam sendo consumidos por ele. Assim, ela conseguiu livrar-se do vício. Ainda com dívidas, Dorilde hoje se preocupa muito com a sua filha e quer dar um exemplo saudável a ela, quer que cresça abençoada por espíritos bons. Ela sabe que a avó, de onde está, ajuda e tem sido assim desde que ela faleceu, pois à época Dorilde sofreu muito com o acontecimento. Era muito apegada à avó, e alguns dias depois de seu desencarne, Dorilde encontrava-se de olhos fechados quando ouviu uma voz suave, chamando-a. Era sua avó. Foi uma emoção muito grande. Ela estava linda, uma luz muito brilhante a envolvia. Ela vestia a mesma roupa azul céu, que havia comprado para vestir no dia em que morresse. Com uma expressão de alívio e tranquila, ela lhe disse: "Não sofra, estou feliz, num lugar muito bonito." "Como é esse lugar?" perguntou Dorilde. "Não sei como explicar, mas é muito bonito. Quero conhecer esse lugar." "Não tenha pressa, um dia você vai conhecê-lo." Assim a luz foi se apagando até desaparecer. Em seguida, Dorilde abriu os olhos e sentiu o perfume que sua avó usava. Ela ficou muito emocionada e orgulhosa por saber que a sua querida avó estava em um lugar lindo e que não sofria mais. Atualmente, apesar da saudade, ela não sofre tanto, apenas lembra da avó com alegria e amor. Dorilde aprendeu que nesta vida temos de lutar para conseguir algo de bom, amar todos e perdoar. Ela tenta cumprir seu dever, apesar de muitas vezes sentir-se triste e angustiada.
Nessas ocasiões, determinada, levanta a cabeça e segue sua caminhada. Dorilde foi criada em uma família que cultivava os valores espirituais, mas ainda não sabia lidar com as frustrações naturais da vida. Em busca do alívio para as tensões, enveredou pelos caminhos das drogas. Mas esse alívio é temporário e a pessoa torna-se compulsiva, tornando-se dependente química. A internação e os tratamentos impostos ao viciado não funcionam. O único caminho da libertação acontece somente quando o viciado decide largar e usar toda a sua força para combater o vício. Fico feliz que um de nossos livros tenha tocado o espírito de Dorilde, dando-lhe forças para libertar-se e recuperar a alegria de viver. Certamente, o espírito de sua avó que tanto a ama deve tê-la auxiliado, dando-lhe forças para recuperar-se. Todos nós temos à nossa volta espíritos encarnados ou não, alguns maldosos que se divertem em nos derrubar e outros mais elevados, que nos ajudam a progredir. Mas a escolha é pessoal. Cada um decide de que lado quer ficar. Caso enviado por Dorilde Isabel Fortes Melício. Mindelo, São Vicente, Cabo Verde. 36. A voz misteriosa. Jani morava com os pais e 4 irmãos em um povoado de Minas Gerais, de nome Conceição da Boa Vista, a 650 quilômetros de São Paulo. Hoje o povoado chama-se Piranguita. Em 1952, Jair, seu irmão, veio para São Paulo. Arranjou um emprego numa fábrica de plásticos, a Plavini. Em dezembro de 1954, Jair foi passar férias com a família. Como sempre, nessa época do ano chovia muito. 3 dias depois de haver chegado, aproveitando a estiagem, Jair foi nadar no rio Piranga com os amigos. Era um rio razoavelmente grande e bem profundo. Naquele dia a água estava turva, o que é normal quando chove muito. Não dava para ver o fundo do rio. Jair e seus amigos nadaram cerca de 50 metros. Levaram até sabonete, pois aproveitaram para tomar banho. Tudo o que Jair possuía era um anel de ouro com uma pedra vermelha que ele sempre usava. Era uma joia de muito valor. Quando retornou do passeio, entrou em casa não triste e foi logo dizendo: "Perdi meu anel no rio. Deve ter sido a espuma que o fez sair de meu dedo." Procuramos bastante, mas cansamos. Ficamos mais de 1 hora procurando e o pior é que não temos noção de onde o perdi. Jani estava sentada na sala com os pais, os irmãos e uma prima chamada Cecília. De repente, Jani ouviu uma voz sussurrar em seu ouvido: "Vá procurar que você vai achar o anel." A voz era tão nítida que ela olhou em volta para ver quem havia falado, mas não viu nenhum estranho ali. Ficou receosa, não contou nada a ninguém, iriam dizer que era fantasia de sua cabeça, então, apenas avisou: "Vou encontrar esse anel." Todos disseram que ela estava louca. Como achar um anel se a água estava suja e o rio cheio? "Se eu achar seu anel, o que você me dá?" perguntou ela ao irmão. "Dou-lhe uma determinada quantia em dinheiro." Assim, ela foi com a prima até o rio, entrou na água, no local onde seu irmão havia estado e começou a procurar. Pegava um punhado de pedras com areia do fundo do rio e erguia, na esperança de encontrar o anel. Ela não enxergava o fundo, pois a água realmente estava muito suja. Mesmo assim, ia caminhando, abaixando, pegando com as mãos pedras e areia e verificando. Fez isso durante cerca de 10 minutos, quando, de repente, ergueu as mãos e, no meio das pedras, estava o anel. Ela saiu correndo e até caiu, porque era difícil correr dentro d'água. Gritava tanto que assustou as pessoas que passavam por ali. Ao chegar a casa, todos ficaram surpresos quando lhes mostrou o anel nas mãos. Só então Jani criou coragem para contar-lhes o que tinha ouvido. Apesar de ter encontrado o anel, eles acharam que aquilo era fantasia da cabeça dela. Jani ganhou o dinheiro do irmão e o dividiu com a prima Sei, que ainda mora em Minas Gerais.
Apesar do tempo decorrido, Jen diz que nunca se esqueceu daquela voz. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Mesmo vivendo no mundo, esquecidos de nosso passado espiritual, estamos cercados por espíritos amigos que nos ajudam, inspiram, protegem e não medem esforços para nos provar que a vida continua e nosso espírito é eterno. Acreditar na eternidade do espírito faz-nos perceber que a vida é muito mais do que imaginamos. Fortalece-nos, faz com que tenhamos coragem para enfrentar todos os desafios do caminho. A perda do anel de que Jair tanto gostava deu ensejo a que o amigo espiritual falasse com Jenny, induzindo-o a tentar reaver a joia. A energia do espírito deve ter sido muito convincente e ela obedeceu. Mesmo que ela não tenha percebido, essa voz já deve tê-la orientado outras vezes e continuará a inspirá-la sempre que for preciso. Ela ouviu, atendeu e encontrou a joia, para a alegria de todos. Se Jenny continuar assim, aberta à inspiração dos bons espíritos, continuará tendo sucesso em suas tentativas. Caso enviado por Jenny Gonçalves de Faria. Rua Francisco Alvarenga, 411. Jardim Miriam, São Paulo. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. 37. Gravidez. No início do ano de 1985, devido a uma queda da pressão arterial, Rosa procurou um médico. Descobriu que estava grávida de 3 meses, apesar de ter ciclo menstrual normal. A família toda ficou feliz e alegre com a notícia. Casada há 10 anos, por conta dos estudos e da saúde, sempre adiava a gravidez. Todas as mulheres da família já haviam providenciado um filho, só faltava ela. No primeiro mês após a notícia, todos curtiram muito. Tudo estava maravilhoso. Infelizmente, no início de abril, Rosa descobriu que seu pai estava com câncer no aparelho digestivo. Ela e o marido haviam ido ao consultório do médico sem o pai, visto que ele não se encontrava bem naquele dia. O médico deu-lhes o diagnóstico sem muitos rodeios e um prazo de 3 meses de vida para ele. Rosa ficou muito chocada, assim como todos os familiares. Daquele dia em diante, tentaram todos os tratamentos disponíveis, tanto da medicina tradicional como espiritual. Apesar do diagnóstico, seu pai viveu ainda por 5 anos. Durante a gravidez, Rosa passou por várias dificuldades financeiras e emocionais. Sua irmã, também grávida, teve problemas, dando à luz uma menina que necessitava de tratamento especial. O cunhado também perdeu o emprego e o marido sustentava a casa fazendo bicos. Preocupada, Rosa orava todas as noites, pedia saúde ao seu filho que estava por vir, conversava com ele e com Deus e imaginava como ele seria. Numa dessas noites, viu uma imagem. No centro dela, viu o rostinho do filho. Já era um bebê de 6 meses, muito bonito, pele clarinha, bochechas rosadas, olhos amendoados e pretos e uma franjinha lisa. Vestia um casaquinho com capuz azul marinho e bordas brancas, feito em tricô. Com essa visão, ganhou forças para enfrentar melhor toda a situação pela qual passava. Rosa não contou a visão para ninguém, e qual não foi sua surpresa, quando uma prima do marido presenteou o bebê com um casaquinho igualzinho ao que havia visto, azul marinho com bordas brancas. E o surpreendente é que a prima ainda lhe disse: "Mandei fazer para que ele possa usar quando tiver 6 meses." Rosa recebeu o presente como um troféu, chorou emocionada. Para ela, aquele presente representava todas as suas preces atendidas. O plano espiritual permitiu que todos passassem pelas dificuldades e deu forças para que prosseguissem, superando todos os obstáculos. Há momentos em que os desafios se multiplicam em nossas vidas e parece que estamos em um beco sem saída. Nesses momentos, a fé e a certeza da vida espiritual nos fortalece, acalma,
alimenta e dá a coragem para enfrentarmos todas as situações difíceis. No caso de Rosa, a bondade divina promoveu a visão do bebê saudável, aos 6 meses de idade, e inspirou a prima a encomendar um casaquinho igualzinho ao da visão, para que ela confiasse e ficasse em paz. A tempestade passou, tudo voltou ao normal. A vida do pai de Rosa foi prorrogada por 5 anos, dando tempo a que ela e os familiares se preparassem para aceitar o inevitável. Caso enviado por Rosa Borges. Rua Albina Barbosa, 33. Aclimação, São Paulo. 38. Despertar. Cristina conheceu uma moça no trabalho por quem se apegou bastante. Tomaram-se muito amigas, conversavam sobre tudo e gostavam bastante de ficar juntas. Para Cristina, sua amiga era especial, mais próxima e querida do que qualquer outra pessoa que conhecia. Por conta do destino, Cristina casou-se, mudou-se de cidade, deixou seu trabalho e se afastou da vida que tanto gostava. As duas falavam-se de vez em quando, porém cada uma tinha sua vida e acabaram se afastando. Um dia, Cristina soube que sua grande amiga havia falecido. Foi muito triste. Tentou chegar a tempo no velório, mas não conseguiu. Chorou muito. Uma noite ela saíra com o namorado, que ninguém conhecia e não voltou. Começou a procura em delegacias, hospitais etc. Depois de 3 dias, foi encontrada num necrotério como indigente. Na necrópsia descobriu-se que ela morreu de infecção generalizada, depois de uma tentativa de aborto mal sucedida. Seu intestino foi perfurado durante a curetagem. Durante meses, Cristina pensou no que acontecera, perguntando-se por que sua amiga não havia procurado a ajuda de alguém. Muitas vezes chamou por ela a fim de encontrar uma resposta. Os meses se passaram e ela continuava muito triste. Certa noite, estava com o marido e escutou a voz da amiga a chamá-la. Seu marido também escutou e não a deixou responder. Cristina, apesar de muito abalada, continuou sua vida, sempre se questionando sobre o ocorrido, até que um dia, uma moça que trabalhava com ela pediu que a acompanhasse até a casa de uma mulher que recebia mensagens espirituais. As duas foram. Ao chegarem lá, Cristina soube que havia alguém que se encontrava especialmente ali, para se comunicar com ela. A mulher recebeu o espírito de sua amiga querida. Ela não estava bem, sentia-se muito debilitada, sofria muito, não conseguia nem levantar a cabeça. Pediu a Cristina que não a chamasse mais, nem chorasse por ela, pois essa atitude estava lhe fazendo muito mal, segurando-na na terra e a impedindo de desligar-se. Depois, contou tudo o que lhe acontecera. Eu estava grávida, meu namorado era casado. Eu, não querendo entristecer minha mãe, que não sabia de nada, nem prejudicar meu namorado, aceitei quando ele me pediu para fazer um aborto. Mas a curetagem não deu certo, perfurou meu intestino, gerando uma infecção. Comecei a passar muito mal. Meu namorado abandonou-me na porta de um hospital, mas já era tarde, nada puderam fazer. Fui levada ao IML como indigente, pois estava sem documentos e sem identificação. Não procurei ajuda de ninguém, pois sabia que ninguém poderia me ajudar. Sua tristeza me prende nesta esfera. Eu não posso ficar aqui, preciso de tratamento espiritual. Cristina ouviu tudo e sofreu muito. Rezou para que sua amiga tivesse paz onde estivesse e que a perdoasse por chamá-la tantas vezes. Não tinha nenhum conhecimento espiritual e não sabia que a estava prejudicando. Depois desse acontecimento, Cristina começou a ler e aprender mais sobre espiritualidade. Acredita que o espírito é imortal e que estamos sempre em constante aprendizagem. A triste história da amiga de Cristina fez com que ela tivesse provas da continuidade da vida após a morte. Mas também nos faz pensar na facilidade com que algumas mulheres, quando se apaixonam, esquecem da prudência, não se importando que o parceiro seja comprometido. Iludem-se,
pensando que um dia ele possa vir a deixar seus compromissos para viver com ela, o que raramente acontece. A paixão é diferente do amor. A pessoa sofre antes, durante e depois do rompimento. Não se satisfaz e cria um tormento difícil de suportar. A atração existe, mas é preciso ter bom senso. No início é fácil resistir e seguir outro caminho. Mas às vezes a mulher está carente, não se valoriza, pensa que não vai encontrar outra pessoa que ame, teme ficar só, e aceita um amor pela metade, mas no íntimo, sente-se culpada. Ela não quis assumir a responsabilidade de seus atos, acovardou-se diante da mãe e da família do namorado que teve a coragem de deixá-la na porta de um hospital, sem documentos, como indigente. Como estará o espírito dela, após essa amarga experiência? Certamente, sentindo-se culpado e muito arrependido. Só Deus sabe o tempo que levará para superar o que aconteceu. Quando morre uma pessoa que amamos, é preciso superar a dor da perda. Nem sempre é fácil. Mas ajuda muito saber que nossa tristeza dificulta a recuperação do espírito que partiu, pois o impede de seguir adiante. Nessa hora, é preciso desapegar-se, despedir-se dele, desejando que siga o seu caminho. É bom saber que a vida continua e que os laços de amor permanecem inalterados. Quando esse espírito estiver bem, virá nos abraçar durante o sono, ou inspirar pensamentos bons quando precisarmos. Caso enviado por Cristina Aparecida Croti. Rua Manuel José Machado, 120. Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. 39. Ajuda espiritual. Thelma Regina perdeu sua mãe em 1981. Seu pai, que já havia tido 3 derrames, ficou muito abalado com a morte da esposa. Não sentia vontade de continuar lutando pela vida. Com a morte dela, seu estado, que estava melhorando, piorou de vez. Thelma fazia o último ano da faculdade e um dia teve de internar o pai para colocar uma bolsinha, já que ele não urinava mais. No hospital, muito nervoso, acabou entubado. Nesse dia, antes de sair de casa, ele olhou muito firme para todos os cantos da casa. Thelma pressentiu que ele não voltaria mais. Mesmo assim ela foi para a faculdade, tinha de apresentar o trabalho de conclusão do curso. Ao sair, voltou correndo ao hospital. Ao adentrá-lo, sentiu um perfume muito forte de flores, teve intuição de que seu pai estava partindo. Ele pedia a ela que fosse desentubado. Ela, então, ligou para o médico e ele acabou concordando. Depois disso, ele ficou mais aliviado e até quis escrever um bilhete. Nesse momento, ela começou a orar para que ele recebesse a ajuda necessária e sentiu a presença de alguém ao seu lado. Ela perguntou ao pai: "Você está com medo?" "Sim, estou." "Confie, você será ajudado e cuidado", disse Thelma, pegando em sua mão. Nisso, ela teve a sensação de estar flutuando perto do teto do quarto. Via tudo lá embaixo, inclusive as pessoas. Quando firmou seu olhar para frente, viu um grande corredor branco, cheio de portas e um médico vindo ao seu encontro. Era muito bonito, com barba e cabelos grisalhos. Assim ela voltou à consciência e acabou caindo sobre seu pai. A prima, que presenciava tudo em silêncio, pensou que tivesse desmaiado. Mas ela voltou a si e sentiu uma enorme vontade de ler o evangelho que se encontrava sobre a mesinha, ao lado da cama. Pediu autorização ao pai. Ao abrir o evangelho, veio a palavra morte e ressurreição de Cristo, o que lhe causou grande emoção. Leu apenas com os olhos, sem pronunciar uma única palavra e, ao terminar, seu pai pediu que ela olhasse. Seu olhar não era de desespero, e sim, um olhar distante e vazio. Depois disso ele a puxou para cima dele. Já sabendo o que estava acontecendo, ela chamou as enfermeiras e rezou um Pai Nosso, em voz alta, na porta do quarto. Passados esses instantes,
ela conseguiu tomar todas as providências com calma e força, pois sabia que ele estava sendo muito bem assistido. Receber ajuda espiritual não é um privilégio de quem acredita na vida após a morte. A bondade divina está presente, auxiliando todos os que precisam, sem exceção, inspirando, amparando e aliviando o sofrimento. Como funciona essa ajuda, que pode ser muito eficiente, e passar despercebida, depende de como a pessoa pensa e sente. Quem tem conhecimentos sobre a espiritualidade, acredita que a vida continua depois da morte, sabe que há outras dimensões que recebem os que partem e, por tudo isso, aproveita melhor as energias de ajuda. E, se além disso, a pessoa coleciona atitudes meritórias, tudo fica ainda melhor. Thelma Regina tinha essas qualidades e pôde intermediar a partida do pai, de maneira positiva, ajudando-o a vencer o medo, que, nesse momento, é tão natural. No momento da passagem dele, foi auxiliada pelos bons espíritos. Eles a tiraram do corpo e mostraram o lugar para onde levariam seu pai, o que lhe deu serenidade. Ao voltar ao corpo, notou que ele estava partindo, sem dor nem sofrimento. Assim, calmamente, pôde tomar todas as providências para o sepultamento de seu corpo. Caso enviado por Thelma Regina Delmoço Eng. Rua Tocuna, 10.152. Perdizes, São Paulo. 40. Com muita fé. A família do pai de Rosmarli era espírita, com exceção dele. Sua mãe, católica. Foi em 1981 que Rosmarli, por indicação de uma amiga, conheceu o Centro de Desenvolvimento Espiritual Os Caminheiros. Nessa época, ela não se encontrava bem de saúde, chegando a pesar 35 quilos, com 24 anos. Seu pai já não sabia mais a quem recorrer. No Centro Espírita Os Caminheiros passou por uma consulta e iniciou um tratamento de desobsessão. Em pouco tempo, parecia até outra pessoa, melhorou bastante. Estava mais animada, ativa, sem medos, voltou a dirigir e continuou frequentando o local. Fez vários cursos no Espaço Vida e Consciência, e ajudou nos bazares e nos leilões, que aconteciam após as pinturas mediúnicas, fazia até café. Depois de 12 anos fumando, conseguiu largar o vício, sem sacrifício. Foi a melhor época de sua vida. Ela não esquece o que o grupo de encarnados e desencarnados fez por ela. Tudo de bom começou a acontecer em sua vida. Em 1983, seus dois sobrinhos, Rafael de 13 e Raquel de 2 anos, filhos da irmã Sueli, adoeceram ao mesmo tempo. À época, sua irmã havia se separado do marido Paulo e, por esse motivo, todos moravam juntos na casa da mãe de Rosmarli. O ex-marido morava no Guarujá. Em razão da febre alta, o pai de Rosmarli resolveu levar os netos a um hospital para que fossem medicados. Raquel foi medicada, liberada e logo ficou bem, mas o mesmo não aconteceu com o irmão. Ele continuava com febre, por isso resolveram chamar seu pai. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Rosmarli, apesar de preocupada, não entrou em pânico como os outros familiares. Para ela, que estava namorando, o mundo parecia cor-de-rosa. Não imaginava que o sobrinho pioraria, mas piorou. No hospital, o menino não melhorava, seu avô estava desesperado. Apesar dos medicamentos, ele estava cada dia mais fraco, perdendo peso e com soro no braço. Ficou todo machucado e tiveram de colocar oxigênio em suas narinas. Todos os familiares não saíam do quarto e até Rosmarli começou a desesperar-se. Era um entre-sá de médicos e enfermeiros. Nessa época ela trabalhava e quando saía do trabalho, ia direto ao hospital. Tudo isso se passou durante 5 dias. No 5º dia, os médicos comunicaram que o caso do menino era grave e que a infecção havia se espalhado. Ele estava com septicemia, infecção generalizada,
e temiam que o tratamento ministrado não desse certo. Resumindo, de acordo com a previsão dos médicos, o menino não passaria daquela noite. Todos ficaram desesperados, parecia um pesadelo. Angustiados, acabaram perdendo o controle da situação. Preocupadíssima, Rosmarli foi à casa de sua avó materna. Lá chegando encontrou tia Neca, que morava no Paraná. Era uma senhora com cerca de 84 anos, e estava com câncer e viera fazer exames, estava de passagem. Elegante, atenciosa e altiva, com um olhar meigo, mas firme e confiante, nem parecia doente. Perguntou sobre Rafael e Rosmarli contou, aos prantos, o diagnóstico dos médicos. Tia Neca, então, procurou acalmá-la. Sou espírita kardecista e meu mentor espiritual foi um médico pediatra. Confie em Deus. Rosmarli ficou estática, mas voltou ao normal. Ficou alguns minutos quieta, pensando que aquela senhora, se fosse ao hospital ver Rafael, poderia ajudar. Parecia que ouvia uma voz dizendo: pede, pede. Mesmo constrangida, ela resolveu pedir. Tia Neca, a senhora pode ir comigo ao hospital? Claro, com muito prazer. Vamos agora mesmo. Assim que ela chegou ao quarto de Rafael, pediu que todos se retirassem, ficando apenas com os pais. Tia Neca abraçou os pais do menino, ministrou um passe neles e depois foi para junto da cama de Rafael. Orou bastante, passou a mão por sua cabeça e por todo o seu corpo. Rafael então se acalmou. Tia Neca disse que tudo ficaria bem. Depois disso, levaram-na de volta para casa e todos ficaram mais calmos. No dia seguinte, o sobrinho de Rosmarli não tinha mais febre, estava mais corado e não precisava mais de oxigênio. Começou a falar e a comer. Os médicos não conseguiam explicar tal melhora. Os exames não acusaram mais nada. A infecção desaparecera e ele continuou reagindo bem, tendo alta no dia seguinte. Rosmarli, mais do que ninguém, acredita que a vontade de Deus foi feita. O plano espiritual age de muitas maneiras, sem que percebamos. Essa é uma prova de que a vida continua e que os amigos espirituais estão sempre prontos a nos auxiliar. Meses depois, tia Neca faleceu, porém Rosmarli sempre ora por ela e lhe agradece. Os pais de Rosmarli não acreditam na força da espiritualidade, mas a irmã, ela e suas tias têm certeza de que o plano espiritual atuou naquele momento. Esse é mais um caso de ajuda espiritual. Certamente não era hora de Rafael voltar ao plano espiritual e, por esse motivo, os espíritos amigos intercederam para que Rosmarli encontrasse com a pessoa que, mesmo doente, conseguiria ajudar o menino, porque possuía energias apropriadas. Sugeriram a Rosmarli que levasse tia Neca ao hospital. Apesar de constrangida, ela não resistiu à pressão daquela situação e pediu. Tia Neca foi de bom grado e naturalmente. Tendo como guia o espírito de um pediatra, devia estar habituada a trabalhar espiritualmente com ele, na assistência a crianças. Rafael devia estar nervoso e a família desesperada, temendo o pior. Esse sentimento sobrecarregou o menino com energias negativas, impedindo-o de reagir. Assim que tia Neca chegou, tirou as pessoas do quarto, deixando apenas os pais e começou o trabalho de renovação energética. Auxiliada pelos espíritos, ela conseguiu harmonizar o ambiente, fortalecer a imunidade de Rafael e assim ele apresentou melhora. Apesar de trabalhar no bem, auxiliar os outros, tia Neca teve de cumprir até o fim o programa de sua própria vida e veio a falecer vítima de um câncer. Esse fato nos faz reconhecer uma grande verdade. Fazer o bem e ajudar os outros atrai muitos amigos que querem nos ajudar e torcem pelo nosso bem-estar. Mas eles não têm o poder de evitar os desafios que a vida programou, a fim de nos ensinar o que precisamos aprender. E de nossa exclusiva responsabilidade enfrentá-los com coragem e determinação, para que conquistemos nosso progresso.
Não podemos esquecer que somos livres para escolher nossas atitudes e comportamentos, mas obrigados a colher os resultados delas. Caso enviado por Rosmarli Mourão. Rua João de Araújo, 98. Jardim Piratininga, São Paulo. 41. Vovô. Às vésperas de seu casamento, aos 25 anos, certa noite Carmen viu um jovem lindíssimo em seu quarto. Era alto, bronzeado, olhos azuis, que chegavam a brilhar. Foi uma visão rápida. Como tinha conhecimento da espiritualidade, não se assustou. Já havia frequentado um centro espírita com sua avó. Mas nunca mais esqueceu do rosto daquele jovem. Carmen casou-se, porém seu casamento fracassou, durou apenas 1 ano e meio. Passados 15 anos, uma prima muito querida veio a falecer, após certo tempo de sofrimento. Muito saudosa e, querendo saber se sua prima estava bem, se tinha encontrado paz, ajuda. Um dia sonhou que estava em um edifício enorme, com vários andares. Nele havia muitas pessoas vestidas de branco, elas andavam de um lado para outro, muito atarefadas. Ela estava em andares superiores e desceu mais 3. Uma mão segurou o seu braço, e ela se deparou com aquele jovem que aparecera em seu quarto, anos atrás. Ele, então, aconselhou: "Você não pode ficar aqui, é muito perigoso." "Por quê?" "E quem é você?" "Eu sou seu avô, Rafael." Ela o olhou com desconfiança, uma vez que seu avô Rafael já havia desencarnado há mais de 30 anos. À época, ela era apenas uma criança. "Imagine que você é meu avô." "Você deve estar brincando." "Meu avô é velho." "Espere aqui, não saia." Virando-se, ele entrou em uma das salas do andar. Uma senhora também de branco, muito simpática, apareceu na porta da sala e convidou Carmen para entrar. Em uma poltrona, sentado do mesmo jeito como quando era criança, estava seu avô Rafael. Ela, mais do que depressa, correu para seus braços, chorando. "Vô, que saudades." "Vô, que bom encontrá-lo." "Que bom vê-lo." Ele, muito satisfeito, abraçava a neta e passava a mão em seu rosto. Ela sentiu-se criança novamente. Seu abraço tinha força de amparo, carinho e proteção. "Você não pode ficar aqui, é perigoso, é melhor voltar", disse ele, preocupado. "Vô, já que estou aqui, eu queria saber de minha prima." "Não se preocupe com ela, está no hospital sendo preparada e logo receberá a alta." "Mas vô, o senhor não a ajudou quando ela morreu?" disse ela, um pouco decepcionada. "Mas é claro, menina, eu estava com a equipe e ajudei a trazê-la para cá." Assim, Carmen acordou com aquela sensação de amparo e carinho vinda do abraço do avô. Depois desse episódio, ela parou de preocupar-se com os familiares que haviam desencarnado. Acatou o aviso do avô e, hoje, quando algum pensamento de saudade aparece, logo pensa: Deus está cuidando desse espírito. Nós temos 3 idades: a cronológica, a biológica e a psicológica. A primeira, a cronológica, são os anos que já vivemos aqui. A biológica é a do corpo, aparência física, vigor e força. Já a psicológica é como nosso espírito se sente. Eu, por exemplo, estou com 84 anos, mas me sinto como se tivesse 20 e poucos anos. Quando o espírito deixa o corpo, desencarna conforme seu estado emocional e sua aparência. Se desejar, pode assumir sua idade psicológica. O avô de Carmen estava com a aparência que preferia. A de quando era jovem e, conforme seu relato, muito bonito. Mesmo conhecendo a espiritualidade, Carmen ignorava essa possibilidade, por isso foi preciso que ele fosse a outra sala e retomasse sua figura antiga, para que ela o reconhecesse. Um espírito encarnado possui, no conjunto, vários corpos.
O mais importante é o corpo astral, perispírito, que permanece com ele, depois da morte do corpo de carne. O corpo astral é formado por uma matéria muito delicada, com características especiais, extrema plasticidade e é comandado pelo espírito. Há espíritos para os quais a reencarnação é compulsória, mas os de certo nível podem escolher, programá-lo e usar a plasticidade de seu corpo astral para tornar-se um bebê. O espírito é a essência divina e tem o poder de comandar a matéria. A força, é o espírito quem tem. Carmen preocupava-se com as pessoas queridas que morriam e, durante o sono, saía do corpo e ia ao astral à procura delas. Certos lugares do astral, onde estão espíritos mais atrasados, oferecem perigo para quem sai do corpo por conta própria, sem estar acompanhado de um espírito amparador. O avô de Carmen decidiu intervir para que ela tivesse uma prova de que todas essas pessoas estavam protegidas, bem cuidadas e, sobretudo, que aprendesse a confiar na vida. É possível que, se preocupando demais com pessoas recém-desencarnadas, ela, além de prejudicá-las com sua ansiedade e tristeza, ainda captava energias desequilibradas delas. O importante de tudo isso é saber que o amor continua mesmo depois da morte. Foi o que o avô de Carmen demonstrou. Caso enviado por Carmen, nome fictício. São Bernardo dos Campos, São Paulo. Considerações finais. Conforme prometi no primeiro livro, eles continuam entre nós. Estamos oferecendo ao público o segundo volume, relatando casos tão interessantes quanto os do anterior, todos eles enviados pelos ouvintes de meu programa na Rádio Mundial, 95.7 FM. Sou muito grata a todos eles, que, para testar a veracidade dos relatos, permitiram a divulgação de seus nomes e endereços, avalizando assim a nossa pesquisa. Se algum caso enviado não foi relatado aqui, neste segundo livro, aparecerá em um terceiro. Em razão do grande volume de casos recebidos, achei melhor dividi-los para facilitar a publicação. Estudei cada um, sob o foco da espiritualidade, procurando dar uma ideia de como os espíritos de luz conseguem interferir na vida das pessoas, utilizando os recursos energéticos naturais e respeitando as leis cósmicas que a regem. O intuito deles é abrir nossas mentes para essa realidade, na certeza de que esse conhecimento será decisivo, para nos motivar ao esforço de enfrentarmos, com coragem, os desafios do amadurecimento. A maturidade de nosso espírito fará enxergarmos a grandeza da vida, e descortinará a todos nós um futuro de progresso e luz, a que estamos fatalmente destinados, tornando-nos capacitados a contribuir, de maneira objetiva e eficiente, a favor da vida. Faço votos de que esta obra possibilite ao leitor perceber e sentir a natureza eterna de seu espírito, atinando que nele está guardado tudo o que precisa, para cumprir seu glorioso destino, e acreditando, verdadeiramente, na própria capacidade, mesmo em um mundo onde os valores estão invertidos. E assim, que ele tenha a ousadia de permanecer no bem maior, e escolher sempre o melhor. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos, que somente são postados lá. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.